Oi, você que me assiste, Deus te abençoe no nome de Jesus. Te dê muita alegria neste dia, não se esqueça disso. Deus está contigo, Deus quer abençoar você e Deus pode ter nesta mensagem muitas respostas para tuas perguntas, para teus pedidos. Vamos orar juntos no nome de Jesus e depois vamos ler a palavra de Deus. O título dessa mensagem é Disse o anjo, sou enviado de Deus a você. Disse o anjo, sou enviado de Deus a você. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por este momento que meditamos, oramos pela manhã na palavra diante do Senhor, colocamos as nossas vidas diante do altar do Senhor. Pedimos ao Senhor muitas coisas nesta manhã de oração, mas agora, Deus, queremos ouvir a Tua voz, porque esta pessoa que está orando comigo, eu tenho certeza que ela tem muitos pedidos, muitas perguntas, muitas palavras ditas ao Senhor, mas que o Senhor pode romper o silêncio e responder agora, no nome de Jesus, a ela, através da Tua palavra. O Senhor pode motivá-la a crer que o Senhor não se esqueceu dos pedidos dela, que o Senhor não fechou os teus ouvidos à voz dela, e que o Senhor não deixará de abençoá-la, que o Senhor agora rompe o silêncio para falar com ela, nesse título maravilhoso que lemos e no versículo que vamos ler. A palavra do Senhor entrará nas nossas vidas e em nossos corações, e nós cresceremos no Senhor acreditando cada dia mais que o Senhor é Deus que sara, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que ouve as nossas orações e que rompe o silêncio. Muito obrigado, meu Deus, no nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Leamos então Lucas capítulo 1, o versículo 13. Algo muito interessante neste título. Disse o anjo, sou enviado de Deus a você. Versículo 13 diz assim: não temas, Zacarias, lhe disse o anjo, porque a tua oração foi ouvida, e a tua esposa Isabel dará à luz um filho, e tu chamarás o seu nome João. Olha que maravilha, a palavra de um anjo. Quando as pessoas pensam que neste fato, ou leem este versículo, eu estava falando para o meu sobrinho Danilo, que é muito interessante ler a Bíblia, mas estudar, parar em 1, 2, 3 versículos e ali passar dias olhando aquele versículo. Eu falo com ele, falo com vocês. Por quê? Porque eu também acredito assim e eu faço isso. Olha, que nós vamos falar do versículo 13. O que acontece nesse versículo 13, talvez você não consiga imaginar o tamanho do milagre, o tamanho da intimidade que este homem Zacarias provocou a Deus, e que este versículo, tão somente este versículo, está passando pelo Velho Testamento todo, começando de Gênesis a Malaquias, e você não entende o tamanho, a grandeza deste pequeno versículo e deste grande momento que acontece nessa história. Quer caminhar junto comigo nisso? Quero te lembrar que nos dias de Zacarias, deste sacerdote, os estudiosos dizem que eram 20.000 sacerdotes ao todo ali para servir no templo. Olha que coisa interessante, Deus estava há 400 anos de silêncio, não falava com o povo. Então a Bíblia diz que é dado uma certa sorte ali, um lançar da sorte, um sorteio, né? Para que na hora da manhã, da oração da manhã, de queimar o incenso pela manhã, às 9 da manhã, que era a hora terceira do calendário judaico, um sacerdote entrava ali para fazer isso. E também na hora nona, às 3 da tarde, hora nona do calendário judaico, entrava também um sacerdote para queimar o incenso. Agora você imagina que Zacarias era do turno de Abias, era o 8º turno, possivelmente.
E eram 20.000 sacerdotes ao todo. Então o sorteio cairia no turno, primeiro na turma primeiro, e depois no sacerdote da turma. Então você pode imaginar que para Zacarias fazer a queima do incenso ali era algo quase que sobrenatural, quase que impossível. Era muita gente concorrendo ao sorteio de entrar 2 vezes ao dia para fazer isso, e este sorteio caía a cada grupo 2 vezes ao ano. Olha que interessante isso. Mas Deus tem os seus planos, Deus tem a sua história, Deus tem os seus decretos. E precisa tudo acontecer dentro do plano de Deus. Nós às vezes falamos aqui na terra, nós movemos aqui na terra, nós fazemos planos aqui na terra. Mas quando nós oramos, nós levamos os nossos planos até o céu, as nossas orações até o céu, até o trono de Deus, e então Deus começa a mover céus e terra. Deus havia feito uma promessa lá em Gênesis capítulo 3, acredito que no versículo 15, de que nasceria da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. E isso foi falado no Velho Testamento, atravessou a história, como eu disse no vídeo passado, e você deve assistir o vídeo passado, mas ele prometeu falar de novo, é o título. Então, lá termina em Malaquias dizendo a mesma coisa, que este momento chegaria. Chegaria o momento em que Deus ia estabelecer aquilo que disse lá no princípio. E Deus resolve agora dar avanço à história. Parece quase que uma recriação de Deus, de uma história linda que começa agora depois de 400 anos de silêncio. A sorte lá do céu faz com que caia em Zacarias, o momento de entrar no templo para adorar e queimar o incenso a Deus. Zacarias entra ali com voz, Zacarias deixa ali do lado de fora um grupo grande, uma multidão, porque se tratando da hora nona possivelmente, que era a parte da tarde, onde o dia estava quase terminando, faltava 3 horas para o dia terminar, então se juntava uma multidão na porta do templo ali. E Zacarias então, com a sorte sobre ele, com orações feitas que ele já estava fazendo há anos, e não aceitando mais este silêncio de Deus, querendo que Deus falasse, ele entra para o santo lugar, para queimar o incenso. Separado de todos, agora está ele sozinho com Deus ali. E de repente, ele ao começar a queimar o incenso, então este anjo Gabriel, que fora dito lá por Deus, Gabriel, você irá descer para recomeçar agora a minha voz para com os homens. Gabriel, tem algo que precisa ser feito agora na minha imaginação. Deus lá no céu pega o anjo Gabriel e diz, você vai lá agora começar algo sublime, caminhando para a parte mediana, o meio centro da minha eternidade com os homens. E aí Gabriel então, que visão linda, quantos anjos tem no céu que poderiam descer para fazer este trabalho? E Deus dá a Gabriel e diz, eu vou enviar você, Gabriel. E ali quando Zacarias começa então a queimar o incenso, lá em Apocalipse diz que tem um anjo que levanta o incenso nosso, a nossa adoração, a nossa oração até o trono de Deus. E então, Gabriel ali sem ser visto por Zacarias, e ele manifesta ali no templo, ali no santo lugar, e Zacarias o vê. Zacarias sozinho ali. E Zacarias se enche de temor, porque quantos anos isso não acontecera, mas lá fora eu quero lembrar você que tinha uma multidão orando para que Zacarias entrasse ali e oferecesse o incenso em prol do povo a Deus. O povo queria ouvir Deus falar de novo.
O povo queria ver Deus agir de novo, e eu prometi no vídeo passado que eu entraria no campo do deserto que Deus te leva, mas é impossível entrar ainda no campo do deserto que Deus nos leva. E que entremos lá com Zacarias, no santo lugar. E quando ele fica ali cheio de temor, por aquela visão sublime, aquela visão íntima que ele estava tendo ali, do mover de Deus naquele lugar, depois de tantos anos, o anjo fala com ele uma coisa muito particular, e diz: não temas, Zacarias. A tua, é singular a palavra, não as tuas, a tua oração foi ouvida. E não para aí, não tem ponto. Em algumas Bíblias tem um ponto parado aí, não. Tem uma vírgula ali dizendo: e tua mulher Isabel, tua esposa Isabel, dará à luz um filho, a um filho. Algumas Bíblias podem dizer: ela te dará à luz, mas eu, como teólogo, eu discordo desse ti. Eu prefiro tirar esse ti fora, porque tem Bíblias que não diz esse ti. Isabel dará à luz a um filho, e tu porás o nome nele de João. Então este um filho aí que o anjo diz, não será propriamente de Isabel, de Zacarias, para que ele se sentisse na propriedade de pai, de educar o filho e ter o filho com ele, do filho se casar, do filho crescer, do filho dar para eles netos. Por isso eu separo esse termo dizendo: dará à luz a um filho. Este filho marca a história. Este filho é a resposta do silêncio de Deus. Este momento é a resposta do silêncio de Deus, de muitos anos em oração, e no momento que o homem já está velho. Era também o momento que Deus quer mandar algo que precisa ser feito para concluir Gênesis capítulo 1, versículo 15. Que fora prometido lá atrás, ao trono de Davi. Deus trabalhou esse tempo todo para, depois do seu silêncio, quebrar o silêncio, soltar a sua voz e falar com Zacarias, o anjo, dizendo: eu sou enviado de Deus a você. Porque não for aos 19.999, e tão somente a Zacarias. Creio que todos os sacerdotes que ofereciam ali o sacrifício, boa parte deles, como nós falamos, alguns teriam se pervertido já, alguns fariam já os seus trabalhos, já simplesmente por conveniência, mas havia um grupo de sacerdotes que não desviaram dos planos de Deus, e nós falamos no vídeo passado, e entre esses sacerdotes estava Zacarias e a sua esposa Isabel, tementes a Deus, irrepreensíveis diante de Deus. Deus tinha que começar com alguém irrepreensível. Em todo o campo da história, Deus só usa pessoas irrepreensíveis. Olha o caso de Abel, olha o caso de Sete, Noé o justo, Abraão, amigo de Deus, que sai da idolatria e depois se torna um homem amigo de Deus. E você vai andar na história, você vai achar Moisés, Josué, Davi, muitos outros, Samuel, que passaram pela história registrando uma intimidade com Deus sobrenatural. E então o anjo diz para ele: eu sou enviado de Deus. Só que o Zacarias, que entrou falando lá no templo, faz uma pergunta somente, já que a minha oração foi ouvida, e agora eu tenho a promessa cumprida de que que a minha esposa terá um filho. Sendo ela velha e sendo eu velho, eu poderia ter um sinal de como isso aconteceria. Disso aí, Gabriel não gostou.
E Gabriel entendeu, mas ele era um anjo. Ele entendeu. Olha, você não acreditou em mim 100%, eu estou vendo isso, e então você ficará mudo da agora para frente. Zacarias entra falando no templo. Vê ali a glória de Deus, o mover de Deus ali no santo lugar. E agora ele sai mudo, ele demora ali, o povo preocupado com a demora dele. Mas o povo sabia que ele não teria morrido. Porque isso aconteceria com o sumo sacerdote se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, uma vez por ano. Não era o caso de Zacarias. Zacarias ainda estava saudável. Mas o povo preocupou. E preocupou mais quando ele sai, porque ele sai dali mudo. E não fala por 9 meses. O sacerdote não pode falar por 9 meses. Mas Deus rompeu o silêncio de 400 anos e Deus volta a falar com o povo. Alguns estudiosos começam a falar outros fatos de que Deus estava falando de outras petições, outras orações de Zacarias e não propriamente de que ele queria ter um filho. Mas eu bato na tecla com a minha fé cristã de que Zacarias, mesmo na velhice, ainda pedia a Deus um filho. E por ele ser irrepreensível e ser temente a Deus, e ter uma esposa irrepreensível e temente a Deus, Deus, além do milagre do céu, de mandar Gabriel e de romper o silêncio de 400 anos, Deus também faz o milagre de aparecer ali e falar a ele como seria, e que este filho seria separado para preparar o caminho. Este filho até então se chamaria somente João. Não seria João Batista, porque Batista era o ofício dele, batizador. Como você mais tarde vai ver também em estudos nossos, se você continuar, que Jesus não tinha o nome do seu ofício e que se torna mais tarde o Salvador do mundo, aquele que pagou o preço por mim e por você. Talvez você e eu tenhamos o nominho somente. Mas quando Deus nos coloca no ofício dele, então esse nome é acrescentado pela qualidade do nosso serviço, pelo ofício sagrado que temos. Por isso que todas as vezes que eu falo com você, eu deixo um abraço meu do pastor Riva, porque pastor é ofício de Deus nos céus, é consagração. E Deus começa dizendo, através do anjo Gabriel a Zacarias, o nome dele princípio será João, mas no final da história ele terá um outro nome, porque ele, através dos seus dias vividos nessa terra, escreverá uma história linda, uma história de preparo. E Zacarias fica mudo, 9 meses mudo, sem poder falar com o povo daquela grandeza. Mas Deus não ficou mais em silêncio. O anjo Gabriel então se ausenta, depois ele vem falar 5 meses e pouco com Maria de novo. E engraçado que Maria faz a mesma pergunta que Zacarias fez. Qual é o sinal? Como poderá isso acontecer? Se eu sou virgem e não conheço homem algum, nunca me deitei com homem. Preste atenção, você que me assiste. Pode ser que você esteja pedindo algo a Deus muito profundo, na tua intimidade, no teu aconchego com Deus, no teu silêncio com Deus, e você não vê Deus falar por um tempo, mas saiba que Deus é Deus que quebra o silêncio na hora exata, e quando a bênção chega, seja por anjos, seja por uma pessoa, por um humano, você vai sempre estar sabendo que é Deus que enviou ou o anjo ou alguém a você. E Deus agora está me enviando para entrar no teu celular, na tua casa, na tua televisão, no teu iPad,
para dizer a você que há um tempo para orar e que nós percebemos que Deus está em silêncio, mas há um tempo da quebra deste silêncio também, e Deus falará com você, e o momento exato Deus já tem instituído, a forma exata Deus já tem instituído, como será Deus já tem instituído, e se você vai assustar Deus sabe. Mas o importante é que do mesmo jeito que o anjo falou com Zacarias, ele também falará com você. Não temas, a tua oração foi ouvida. O importante é você orar, é você buscar a Deus e você queimar o seu incenso a Deus. Aquele incenso ali, possivelmente a minha visão estava sendo queimada às 3 horas da tarde. Hora nona, hora de oração, hora que aquele paralítico lá na porta do templo foi curado. Se você entra no templo às 3 da tarde para orar, saiba disso. Se você tem o costume de entrar no templo orar às 3 da tarde, saiba disso. Não só lá dentro acontecerá milagres, mas lá na porta também acontecerá milagres. Aquela mesma multidão que ouviu, o silêncio, ou que viu o silêncio de Zacarias ao sair lá de dentro e sabe que algo sobrenatural aconteceu com ele, vê 9 meses depois a resposta do silêncio de Zacarias, mas do agir de Deus. Depois dos 9 meses, quando então já tem lá o relacionamento de Isabel com Maria, Isabel se oculta por 5 meses lá, porque ela queria curtir aquela gravidez. Para os outros era uma vergonha, mas para ela era a resposta de Deus, milagrosa de Deus. E sabia que aquele menino seria o diferencial. Ela então tem João. E ela sabia que o nome seria João porque Zacarias possivelmente escreveu para ela, deu um sinal para ela que seria João. Mas não tinha ninguém na família com o nome João. Então, quando o menino nasce, eles tentam colocar o nome nele de Zacarias. Mas ela diz, não, será João. Ela não podia saber muita coisa, mas ela sabia que seria João. E então, eles fazem os gestos lá para o pai, para ver se ele concordava com isso. E ele pega e escreve que o nome dele seria João. O povo ficou assustado. Mas quando ele escreve, obedece ali o que Deus falou através do anjo Gabriel com ele. A Bíblia diz que então a boca dele se abriu e ele começou a louvar a Deus. E ele começou a louvar e a louvar e a louvar. E aquele povo que viu o silêncio, agora vê mais um milagre de Deus depois de 9 meses. A volta do sacerdote, temente a Deus voltando. Quando Deus restaura a tua sorte, você fica como os que sonham. Você fica incontrolável, você fica cheio do Espírito Santo. Zacarias estava cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que aquele menino seria cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Isabel recebeu a visita de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Ao falar com Maria, Maria mais ainda ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Você percebeu que quando você está envolvido com Deus em oração, quando você é temente a Deus, busca a Deus, que o Espírito Santo de Deus vai te enchendo e te enchendo. E depois da promessa cumprida, você se solta em louvor e gratidão a Deus por tanto tempo em oração, tanto silêncio de Deus. Mas agora Ele falou com você porque Deus enviou o seu anjo através do corpo humano ou um anjo celestial para falar com você. Disse o anjo: sou enviado de Deus a você. Que você pegue esta mensagem e acredite que não tem nada acabado. Você não morrerá esquecido e esquecida. Deus guarda os teus momentos de oração e Deus responde a tua oração no momento exato. Ali está a metade do plano eterno de Deus. Primeiro Ele cria o mundo
fala, profetiza, usa os profetas para falar desse momento mediano do nascimento de Jesus, que depois passará o bastão para o Espírito Santo de Deus. É o que te conforta, te consola, está com você e te enche. No nome de Jesus, um grande abraço meu e seja cheio, saiba que o anjo diz a você: sou enviado de Deus a você. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe, já orei por você hoje, no nome de Jesus, e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Abraço meu.